Olá, primeira série! Voltamos hoje com a nossa aula de literatura. E qual a temática hoje? Romantismo na Europa. Então, olha só, nós saímos de um período chamado de arcadismo, onde nós temos a questão do quê? Da verdade, da razão e da natureza. E vamos para qual sentido agora? Romantismo na Europa, né? Um importante movimento, uma importante escola literária do século XIX. Então, qual era o objetivo desse romantismo na Europa? Qual era o conceito dele, né? Então, nós temos que colocar na cabeça que a questão da subjetividade, da evasão, da fuga pelo mundo mais imaginário, né? Ele se faz presente neste conteúdo que chama-se romantismo na Europa. Então, vamos analisar atentamente alguns conceitos para ficar mais claro para nós? Então, olha só. Como eu disse para vocês, o desejo por liberdade, a subjetividade, o pensamento individual, aquele mais íntimo, sabe aquele guardado por você? Então, se faz presente nesse conceito chamado de quê? Romantismo. E aí, essas características, elas são recorrentes. Então, se você tem todas essas características, nós estamos falando de um momento chamado de quê? De romantismo. E aí, vem a questão de quando ela surgiu. Eu falei para vocês, num primeiro momento, que ela começou no século quê? 19, né? E ela redefiniu todos os rumos artísticos e filosóficos neste período. Por quê? Querendo ou não, ela valorizava o quê? Os sentimentos humanos, né? Então, os seus sentimentos mais íntimos passaram a ser valorizados a partir deste período aqui, conhecido como o quê? Romantismo. Tá? E é muito importante frisar e recapitular sempre esta palavrinha, para você fazer um quê? Uma assimilação, uma associação de que quando há uma valorização de sentimentos, nós estamos falando deste momento que ficou marcado, primeiramente na Europa, conhecido como romantismo, tá? E aí a questão da figura feminina, a questão dessa figura feminina, ela foi muito exaltada. Porque toda a questão, todas as obras artísticas, poesias, linguagem, tudo isso era direcionado a quem? A figura feminina, que muitas vezes não era o quê? Não era uma situação que você possuía. Então, havia um desejo, um sentimento de desejo. Então, isso é muito importante dentro desse período. E aí nós temos, como eu falei, né? Só reafirmo que a professora vem explicando para vocês, que é um movimento artístico e filosófico que surgiu na Alemanha e Inglaterra. Porém, a expansão deu-se mesmo na Alemanha. Tem uma visão de mundo contrária ao racionalismo. Então foi o que nós vimos. Enquanto no arcadismo a razão e a verdade ela tem esse poder fortíssimo, já que no romantismo nós vamos de quê? De oposição. Nós vamos em contrariedade à racionalidade. Então aqui a minha razão não será tão presente como foi na escola literária do arcadismo que nós estudamos na aula passada. E aí eu falo para vocês, se eu pensar em romantismo, quais as principais características que eu vou lembrar? Desejo pela liberdade. Então, a questão de você ser livre é muito importante. Ascensão da burguesia. Aqui a burguesia começou a ter o quê? Um espaço, né? Houve aquele crescimento. E ela foi o quê? Um acontecimento transformador, político, social e cultural, né? Trouxe várias dimensões, várias vertentes, várias maneiras de expressar-se e colocar o seu sentimento afora. E aí, nós temos aqui as artes, inevitavelmente, acompanhar as mudanças ocorridas no período. Por quê? Houveram diversas mudanças, né? Como o quê? Como nós falamos, a burguesia, pela primeira vez, ganhou destaque nas representações. Por quê? Até então, a burguesia não tinha esse espaço. Se você não fosse da classe dos nobres, se você não possuísse nobreza, você não pertenceria a este movimento, né? Que eram as representações artísticas. E aqui, quando nós falamos em romantismo, a burguesia começa a ganhar espaço e consegue sim colocar as suas artes para serem vistas. E no teatro,
houve a fusão, né? Juntou-se dois gêneros para surgir um novo. Qual foram esses dois gêneros que se juntaram para chegar à conclusão de um novo gênero? Então, olha só, a tragédia e a comédia se juntaram. Então, foi nesse período aqui do romantismo, no século XIX, que eles juntaram-se, ocasionando o quê? O que nós chamamos de drama. Tá? Então, a origem do drama se deu a partir do quê? Da junção da comédia e da tragédia, né? Então, hoje nós também temos a questão do drama representada em diversas novelas. E isso aconteceu quando? Lá no século XIX, quando deu-se início ao período do romantismo. E aí a questão do sentimento como o egocentrismo marca o período do romantismo. Essa questão do ego, né? Do eu, da minha figura, ela é muito presente, ela é ponto marcante mesmo. E aí nós temos a questão da literatura romântica. Como que funcionava essa literatura? Quais são os aspectos que definem esta palavra, este movimento, né? Valorização do indivíduo. Então, a figura humana, ela era valorizada. Os autores voltaram-se para si mesmos, retratando o drama humano, que o drama é o quê? Foi a junção de dois elementos anteriores, né? Como a tragédia e ocasionou o quê? O que nós chamamos de drama humano. O que nós passamos diariamente são situações que nós nos deparamos habitualmente, ocasionando aí o que nós chamamos de drama humano, uma situação que você esteja passando. E o século XIX teve como principal característica os três conceitos que nós falamos no início: subjetividade, emoção e a figura do eu, ou seja, o individualismo. E aí nós temos que entender que neste período a rejeição dos limites da razão foram impostos, né? Por isso que é importante sempre ressaltar esse conceito. Aqui a expressão de sentimentos era maior. Então, se a expressão de sentimentos era maior, em nenhum momento eu terei a razão como fator principal. Então, eu vou de oposição. Eu sou um termo contrário à racionalidade, à razão. E aí, nós temos a retomada dos valores da Idade Média, né? Toda a questão da arte greco-romana se volta-se também para o romantismo. Cavaleiro medieval como símbolo da nação, sentimentalismo, novamente aqui nós falamos da questão do individualismo, e as formas poéticas se tornaram mais livres, né? E o amor idealizado. Que amor idealizado era esse? Era aquele imposto pela minha imaginação. Então, o mundo onírico se fazia presente aqui também. Por quê? Neste momento, o que valia-se era a questão do quê? Do sentimentalismo. E o desejo de evasão. Que desejo de evasão era esse? A fuga, né? A fuga da realidade, justamente a fuga da razão, que nós tanto estamos repetindo, para que fique mesmo armazenado em nossa mente e nós conseguimos posteriormente fazer uma comparação. E aí nós temos a exaltação dos sentimentos. Como foi reafirmado, nós sabemos que neste período aqui, no século XIX, com o surgimento da escola literária romantismo, a exaltação de sentimentos foi o fator primordial, ou seja, o fator principal. E aí o que nós temos como a exaltação da imaginação dos sentimentos, né? O romantismo considera a imaginação superior à razão e à beleza. Então, o que será levado em consideração nesse momento aqui? Se você pensou em imaginação, você está certo. Se você pensou em individualismo, parabéns, você está acompanhando o raciocínio. E a originalidade substitui a imitação. Então, ao invés de, como no arcadismo, eu utilizar a natureza como forma de inspiração, aqui eu utilizo o quê? Os sentimentos mais íntimos, de uma forma mais o quê? Original. E aí, a arte romântica se dá pela expressão, né? Então, você se expressa de forma o quê? Subjetiva. Então, você é o comandante aqui. A forma que você irá conversar com o seu leitor é a forma que você se encontra. É uma forma mais melancólica? É uma forma mais apática? Então, vai depender do modo em que o seu eu lírico se encontra,
tá? Então, a questão dos mistérios da noite e dos sonhos se misturam muito, que é a questão do quê? Do universo onírico, a sua imaginação fazendo uma assimilação com o que está acontecendo na atualidade. Mas o que está sendo levado em consideração é o quê? A sua subjetividade, ok? E aí, neste aspecto aqui, a morte também é um elemento recorrente. Por quê? Porque ela dá a ideia de evasão. E que evasão é essa? A fuga do mundo em que nós estamos para algo que seria o quê? Algo pleno, algo calmo, algo que o ser humano estava em busca e não estava conseguindo. Então, a morte, neste período aqui, ela também é considerada como um momento de fuga do mundo exterior para o mundo que interior, que é o seu eu, né? O seu subjetivo. E a liberdade? A liberdade na forma, ela também é fator assim muito importante. Por quê? Assim como a poesia complexamente elaborada não gozava da preferência do novo público, a prosa que ostentava uma sintaxe difícil não ganhou repercussão. Então, quando nós falamos em liberdade na forma, houve o quê? Uma forma mais dinâmica, mais simples, mais objetiva de chamar a atenção do público. Então, surgiu o quê? O que nós chamamos de romance, onde as pessoas conseguiam entender a mensagem a ser passada, até mesmo às vezes se colocando dentro do personagem e entendendo a situação cotidiana que era passada ali, né? Então, essa questão mais meiga, mais aquela questão de melancolia, requisitos que nós temos hoje são o quê? São coisas que vieram desde o romantismo na Europa mesmo. E aí, durante o romantismo, iniciou-se a profissionalização do escritor, porque até então não era classificado como uma profissão. Então, quando houve esse movimento, aí começou o quê? A profissionalização. E aí eles precisavam atrair o público. E quem era o público nesse período? Eram as mulheres, né? O grande público nesse período aqui eram as mulheres que encontravam-se neste momento desocupadas em casa, e aí eles buscavam esse público dentro do quê? Da nobreza. Então, o maior público para esses leitores neste momento aqui eram as mulheres. Por isso, a questão da figura humana era muito presente na questão dos romances, do amor idealizado. Aí nós temos o romantismo inglês, né? O poeta com maior destaque do movimento é George Gordon Byron, né? Então ele foi o responsável pela expansão e expressão do romantismo inglês, né? Ele é responsável por uma paixão o quê? Intensa, a questão de intensidade, o romance de forma muito exagerada, muito forte. E por meio deste termo, por meio desse aspecto de exagero, esses poemas, esses romances, ficaram conhecidos como poemas e romances byronianos, em consequência de quê? De uma forma de levar em consideração o seu sobrenome, um nome que foi herdado até mesmo pelo seu avô, né? E aí a questão do pessimismo, da melancolia, da tristeza e do tédio, que traz a questão da fuga da sua vida cotidiana, se faz presente aqui também no romantismo inglês, tá? E aí, e o alemão? Nós tivemos o romantismo inglês e agora nós temos também o alemão. Já aqui, o que acontece? Ele buscou o retorno à natureza e à essência humana. Então, quando nós chegamos aqui no romantismo alemão, nós temos características do período anterior que nós estudamos, que é o que? A escola literária neoclassicista, também conhecida como arcadismo. E aí, aqui ele optava por uma mensagem mais simples, curta e clara, buscando o quê? A questão da natureza, da essência humana misturada ao conceito bucólico. E o romantismo francês? Já o romantismo francês, ele trazia as ideias de quê? De liberdade, igualdade e fraternidade, como consequência de quê? Da conquista pela Revolução Francesa. Então aqui a questão da fraternidade era muito presente, né? Da liberdade, da questão de todos serem iguais. Então são aspectos que fazem parte do romantismo o quê? Francês.
né? Então, eles se voltaram da sua própria história para mostrar ao público a trajetória do seu povo. Então, em suas obras encontram-se diversos momentos de como eles alcançaram períodos históricos da própria formação de seu povo. E o romantismo em Portugal. Nós tivemos aqui transformação histórica após a Revolução Francesa, né? Que foi também o que aconteceu com o romantismo francês. Só que aqui nós temos o quê? A questão da ascensão da classe burguesa e o surgimento do liberalismo. Então aqui começou o quê? A questão dos burgueses também terem de forma mais ampla a apresentação de suas artes. Então, com essa ascensão, eles encontraram espaço e conseguiram aí divulgar e fazer parte desse movimento. E a escola literária em Portugal, ela divide-se de 3 formas, né? E como é essa divisão? Então, nós temos aí a primeira, que se caracteriza pela presença de elementos ligados ao classicismo. Por que ao classicismo? Porque nós temos ideias voltadas para histórias anteriores, como a greco-romana. Então, por isso que ela se caracteriza por este movimento. E também do arcadismo, né? Na linguagem mais bucólica, mais pastoril. E os principais autores dessa primeira geração, na verdade, foram quem? Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Já na segunda, nós temos o quê? Uma estética mais romântica. E quem são os responsáveis aqui nessa segunda geração? Nós já temos como figura responsável Soares de Passos e Camilo Castelo Branco, responsável pelas prosas. E na terceira geração, ela é um momento de quê? De transição, onde nós temos a expressão da poesia de João de Deus de forma muito expressiva. E, por hoje, nós ficamos com este conteúdo. E a atividade de vocês no livro 3, tá? De literatura. O que vocês irão fazer? Vocês irão pegar atividades propostas, tá? De 1 a 10, nas páginas 36 a 39. E como há 2 divisões, vocês também irão fazer a atividade para a sala, mas somente a 1, a 2 e a 3. Até a próxima, galerinha!